Yoho, yoho! Agora eu sou um pirata. Desculpe ser um estraga-prazeres, mas se você acha que ser pirata ou marinheiro antigamente era legal, aqui está a dura verdade. Não era só cantar cantigas sobre o mar e fazer viagens épicas pelos 7 mares em busca da fonte da juventude ou de cavernas cheias de ouro. Não era tão legal estar no mar o tempo todo, e tenho 5 motivos que provam isso. Imagine o seguinte, você está empolgado. Esperou muito para que esse dia chegasse e finalmente agora é oficial. Você vai se tornar um marinheiro de verdade. O capitão diz para você se preparar, pois no dia seguinte embarcará em uma jornada que vai durar cerca de 6 meses. Isso se a sorte estiver a seu favor, pois as tempestades e o canto das sereias podem complicar as coisas. Então é hora de arrumar a sua bagagem. Agora vamos pausar esse sonho por um segundo, pois já temos o problema número 1. Essas coisas que você está colocando na mochila devem ser apenas algumas peças de roupa. Os marinheiros só tinham um par de roupas que eles quase nunca lavavam durante a viagem, já que acreditavam que a sujeira e suor os protegeriam dos ventos e chuvas. Ok, vamos voltar para a nossa situação hipotética. Você se despede da sua família e parte para o porto, onde seu novo lar está esperando. Um dos membros da tripulação lhe dá boas-vindas com cara de poucos amigos e mostra onde você vai dormir. Isso faz você começar a questionar se foi uma boa ideia querer ser marinheiro. Depois de ver seu aposento, você constata que não terá conforto algum nessa viagem. Aí surge o segundo problema. Os navios são absolutamente abarrotados. Na época, os marinheiros tinham que aceitar viver sob tais condições, quer trabalhassem para navios comuns ou até para famosos, como o Cristóvão Colombo. Os navios Ninha e Pinta, ambos de Colombo, eram as melhores embarcações da época. Mesmo assim, isso não mudava o fato de que eles eram tão pequenos que os homens não tinham lugar para dormir, o que traz à tona o terceiro problema. Dormir muito perto dos colegas, em um convés apertado onde mal conseguiam se mexer, não fazia muito bem à saúde dos marinheiros. E ir para baixo do convés não era uma opção, já que não havia ar fresco lá. E ainda tem o risco de cruzar com algum rato, então dê adeus à sua higiene pessoal. Caso você esteja se perguntando como esses ratos chegaram lá, saiba que essas criaturas nadam muito bem. Outra coisa, os marinheiros ficavam em alto mar, fizesse chuva ou sol, então geralmente sentiam frio e ficavam molhados, o que também comprometia a saúde deles. E por falar em saúde, temos o quarto problema, a comida e a fome. Os marinheiros não tinham suas próprias mini-geladeiras com diferentes tipos de comida na época, como os luxuosos cruzeiros têm hoje em dia. Então precisavam inventar maneiras de guardar comida suficiente para durar meses ou até anos. Por causa disso, as opções de comida eram muito limitadas. Não era nada sofisticado. Uma das comidas mais comuns nos navios era carne de sol, e não era tão apetitosa quanto você está imaginando. Ou o biscoito hardtack, também chamado de folha de ferro. E esse nome criativo tem um motivo. Esse biscoito era basicamente uma mistura de água e trigo, com formato de tijolo e gosto de papelão. Era duro, feito pedra, e só podia ser comido se fosse amolecido em algum líquido. Nossa, seria incrível se os marinheiros pudessem mergulhá-los em um chazinho da tarde, né? Às vezes esses biscoitos marítimos eram tão duros que os marinheiros precisavam quebrá-los com um soco para poder comer. Desde que fosse guardado longe de líquidos, o hardtack raramente estragava. Eles podiam ser comidos mesmo depois de um ano. Na maioria das vezes, era desafiador mantê-los secos dentro dos barris de madeira. Isso quando os barris não ficavam infestados com insetos que deixavam os biscoitos todos furados. Mas os marinheiros os comiam assim mesmo. É preciso tirar proteína de algum lugar. A essa altura, você já deve ter percebido que não havia frutas nem legumes na alimentação dos marinheiros. Isso causava deficiência de vitaminas em muitos deles. Sabe aqueles piratas e marinheiros banguelos dos filmes? Pois é, tudo por causa de uma má nutrição, e os biscoitos duros provavelmente não ajudavam também. Mas quando os marinheiros ficavam sem comida, ter uma alimentação equilibrada era provavelmente a menor de suas preocupações. Antigamente, uma viagem dessas levava muito mais do que esperado, por causa das condições climáticas. Às vezes não tinha vento suficiente para empurrar o navio adiante, ou alguma tempestade forte sacudia a embarcação e as ondas e a água destruíam as reservas de comida. Quando essas situações aconteciam, os marinheiros ficavam sem ter o que comer. Aí, o recurso era jogar a rede no mar e pegar alguns peixes, né? Mas os marinheiros não comiam peixe, nem se estivessem morrendo de fome. Muitos capitães mencionaram isso em seus diários de bordo, que eram anotações feitas diariamente.
Pegar peixes não era problema, na verdade. Muitos tipos diferentes caíam nas redes. Mas eles tinham que devolver todos para o mar. Durante a era de exploração, Antônio Pigafetta mencionou em seu diário de bordo que a tripulação de seu navio havia pegado uma quantidade incrível de peixes, mas que não tinha comido nenhum. Outra coisa, na mesma anotação, ele mencionou que 40 marinheiros haviam perdido suas vidas. Naturalmente, os marinheiros achavam que só os peixes venenosos eram perigosos. Por causa disso, acabavam comendo apenas os peixes que conheciam. Mas mesmo um atum bem cozido poderia ser venenoso. Eles tiveram que aprender isso a duras penas. Mas havia alguns métodos para verificar os peixes. Os marinheiros espanhóis, por exemplo, colocavam moedas de prata neles. Se a prata mudasse de cor, aquele peixe era venenoso e, portanto, não comestível. Nesse caso, eles jogavam tudo de volta no mar. Outros marinheiros colocavam no convés os peixes que pegavam e observavam se moscas ou outros insetos viriam para pousar neles. Se não pousassem, é porque os peixes eram venenosos, mas se os insetos viessem, é porque eram seguros para comer. O problema de comer peixes pesados em alto mar data do século VII a.C. Curandeiros imperiais da China antiga sabiam que comer peixe era o motivo da morte de alguns marinheiros, mas não podiam provar que os peixes eram venenosos. O mistério continuou sem solução até o século XIX. Em 1886, um médico cubano finalmente descobriu que alguns peixes continham veneno em seus tecidos e músculos, mesmo quando eram de uma raça considerada segura para consumo. Esse tipo de veneno, na verdade, é algo encontrado nos plânctons. Alguns peixes podem comer esse plâncton sem ser afetados, mas ele ficava armazenado dentro de seus corpos. E à medida que cresciam, a quantidade de veneno aumentava. Isso é algo que não sai, não importa quantas vezes o peixe seja cozido. Se você ainda acha que a vida de marinheiro nos tempos antigos parecia ser empolgante, este quinto problema vai te convencer do contrário de uma vez por todas. Digamos que você tenha conseguido se dar bem com seus colegas, ficar limpo e saudável e comer todos os dias. Mas tem sempre o risco de ser pego pelos piratas, e eles não eram simpáticos. Então, se você não acabasse virando comida de tubarão, teria que levantar bandeira branca e se juntar aos piratas. Não é a carreira com a qual você sonhava, né? Boa sorte passando o resto da sua vida esfregando o piso do convés. Dê uma olhada no seu papel alumínio. Um lado dele é sempre brilhante e o outro é opaco. Quando as folhas são produzidas, elas são achatadas com rolos e ficam tão finas que os rolos as rasgam. Para evitar isso, o papel alumínio é dobrado e 2 camadas são enroladas por vez. Assim, os lados voltados para o rolo são brilhantes e os que ficam no meio, um voltado para o outro, são opacos. Os pequenos fiapinhos de borracha nos pneus dos carros ou bicicletas, que parecem ter um significado desconhecido, na verdade não têm nenhuma finalidade. Eles surgem durante o processo de produção, quando a borracha é misturada com carbono e o produto é colocado em um molde de pneu, onde é espalhado sob alta pressão de ar. Para fazer um bom pneu, a borracha deve cobrir a superfície completamente. Mas tem um problema: bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para garantir que isso não ocorra e que aconteça um escape de ar extra, o molde tem pequenos orifícios por toda parte. Um pouco de borracha penetra ali e quando o pneu está pronto, a borracha que entra nesses buraquinhos se transforma nesses pequenos fiozinhos. Ninguém se incomoda a ponto de removê-los porque isso exigiria mais tempo e esforço e esses fios não fazem mal. Aqueles pequenos pontinhos pretos nos vidros dianteiros dos carros não estão ali só para dar um design sofisticado. Eles são chamados de fritas e tornam a superfície do para-brisa mais áspera para que a cola possa aderir melhor e fixá-lo na estrutura do veículo. Além disso, o esmalte preto bloqueia a luz ultravioleta do sol, que pode derreter a cola embaixo das borrachas ao redor da janela. O problema é que a faixa preta aquece mais rápido do que o vidro transparente. Então, os minúsculos pontos ajudam a distribuir uniformemente a temperatura. Quando você passa um tempo nadando ou tomando banho, seus dedos das mãos e pés ficam todos enrugados. A pele possui 3 camadas: o tecido subcutâneo, a derme, que contém os vasos sanguíneos e os nervos, e a epiderme, que fica em cima e protege as outras camadas, além de garantir que a água não evapore do corpo. A epiderme é composta de 4 camadas, e a mais superior delas, o estrato córneo, é a que você vê quando olha para a pele. Ali há células de queratina mortas, que são constantemente eliminadas. Essa camada protege seu corpo do meio ambiente. Se você expuser os dedos das mãos ou dos pés à água por um longo tempo, essas células mortas absorvem a água e a pele incha. Uma vez que estão presas ao tecido, as rugas parecem compensar o aumento da superfície da camada externa. Isso não acontece com o resto do seu corpo.
pois os dedos dos pés e das mãos têm a camada mais espessa dessas células de queratina, por serem as partes do corpo mais expostas a danos. Tente falar com a sua voz normal quando estiver chorando e provavelmente não irá funcionar. A voz muda consideravelmente e mesmo as pessoas que não conseguem te ver percebem que algo está errado. O problema é que as lágrimas causam alterações no trato vocal, criando vários problemas nele que são quase impossíveis de dominar, mesmo se tentarmos. A mandíbula fica tensa, a laringe sobe e a voz fica mais aguda. As cordas vocais incham e não conseguem funcionar corretamente no momento. Os seios da face também incham e o som fica anasalado. As conchas do mar têm o som do oceano. Desculpe ter que dizer, mas isso não é verdade. A forma da concha amplifica todos os ruídos ao seu redor e você os ouve de forma mais distinta, uma vez que estão concentrados em um só lugar. O ar que entra na concha se choca com as superfícies internas e ressoa por dentro. O efeito sonoro depende da forma e do tamanho dela. Se ela for grande, o ar circula por mais tempo e a inclinação é mais baixa do que em uma menor. Fundos verdes são comumente usados na produção de filmes e vídeos para efeitos visuais. A resposta mais simples para isso é divertida e simples. As pessoas não são verdes. O cineasta precisa de uma cor que não seja usada em nenhuma parte da cena, para que tudo o que seja verde fique oculto. Cores como laranja, amarelo ou vermelho e seus tons não funcionam, pois são semelhantes ao tom de pele das pessoas, ao contrário do verde e o azul, que também não são naturais para os cabelos. Então, essas são as cores escolhidas principalmente para o fundo. O verde é mais comum porque é mais fácil de trabalhar, já que é mais luminoso e assim precisa de menos iluminação do que um fundo azul. Quando esse recurso é utilizado, as pessoas não podem vestir verde se precisarem estar visíveis. Se alguém usar algo desse tom, essa parte ficará transparente. Quem precisa ficar invisível para alguns efeitos se veste com essa cor. E a equipe de pós-produção pode sobrepor a imagem. A maioria dos quadros negros das salas de aula, apesar do nome, são verdes. No século XVIII, os alunos usavam pequenos quadros individuais para escrever em sala de aula em vez dos cadernos que temos agora. As placas eram feitas de ardósia ou madeira e, na verdade, eram pretas. Posteriormente, os professores começaram a usar quadros também, mas de tamanho maior. O material não era conveniente, por isso, na década de 1960, as empresas começaram a produzir os quadros de forma diferente. Para isso, usaram placas de aço revestidas com esmalte verde. As peças eram mais leves e menos frágeis, e funcionavam perfeitamente. E são os quadros que normalmente usamos hoje em dia. Então, a cor mudou devido aos avanços do design, mas o nome ainda é o mesmo. O 13 é às vezes chamado de dúzia de padeiro. E há uma história divertida por trás disso. Na época da Inglaterra medieval, os padeiros tiveram uma ideia para resolver um problema. Os pães costumavam ser de tamanhos distintos, por causa da diferença no crescimento da massa e da falta de equipamentos para pesar adequadamente. Um cliente que comprava uma dúzia ficava muito insatisfeito se alguns dos pães que recebia fossem visivelmente menores do que os outros. Para compensar isso, os padeiros costumavam adicionar um 13º pãozinho, para que ninguém reclamasse. O AM e o PM das horas são siglas em latim. AM significa ante-meridian, ou seja, antes do meio-dia. PM representa post-meridian, ou depois do meio-dia. As siglas em latim são usadas para muitas outras abreviações, como para a unidade de medida libra. A abreviação LB significa libra pondo, ou libra peso. De vez em quando você pode encontrar seus gatos relaxando dentro da pia. Eles adoram esse lugar e a banheira, porque costumam ser os mais frescos da casa. Portanto, se estiver calor, muitos bichanos, especialmente os de pelos compridos, preferem se refugiar em um ambiente mais confortável. O banheiro também é geralmente o local mais silencioso, onde as pessoas não entram o tempo todo. Então, eles se sentem menos incomodados ali. Uma pia pode servir aos felinos como plataforma de observação, já que é mais alta e, de lá, eles podem ver e controlar o que está acontecendo em seu território. Normalmente, as alianças de noivado e de casamento são usadas no quarto dedo. A tradição vem dos antigos Egito, Roma e Grécia. As pessoas os usavam nesse dedo porque acreditavam que havia uma veia nele que conduzia direto ao coração. Usar uma aliança simbolizava que o coração da pessoa estava ocupado. Originalmente, o anel era colocado na mão direita porque se achava que a esquerda gerava infelicidade. Alguns países mudaram para a esquerda mais tarde. Agora sabemos que não existe veia que conduza ao coração, mas a tradição continua viva. É sempre nesse dedo. Outra explicação é ainda mais simbólica. Junte as mãos de forma que os mesmos dedos das duas se toquem. Dobre os dedos médios para dentro.
Os polegares simbolizam os pais e conseguimos separar os polegares porque deixamos nossos pais. Os indicadores representam os irmãos e somos capazes de separá-los porque temos vidas distintas. Os mindinhos simbolizam o casal e os filhos. Também é possível separá-los porque os filhos vão embora. Os dedos anelares representam os dois parceiros. Tente separá-los. Não dá, pois eles compartilham a vida. Na maioria dos países, os vestidos de noiva são tipicamente brancos, mas essa tradição não é tão antiga quanto se imagina. Até no século XIX, eles eram de qualquer cor aleatória. Basicamente, a noiva apenas usava o seu melhor vestido. Como regra, não eram brancos, pois naquela época não havia água corrente e o branco não era uma cor prática. Ela também foi associada ao luto. As mulheres reais geralmente se casavam de vermelho. Isso até 1840, quando a rainha Vitória se casou com um vestido branco. No início, os aristocratas desaprovaram o gesto, mas menos de uma década depois, o branco se tornou amplamente aceito, pois era associado à pureza e à inocência. No supermercado, você passa pela prateleira de ovos e pensa qual deles é melhor, o branco ou o vermelho. Não há praticamente diferença alguma entre eles. A cor depende da raça da galinha. Essas aves produzem 2 pigmentos de cores diferentes. Você pode levar qualquer um, pois o valor nutricional deles é quase o mesmo. E aí, o que veio primeiro, o ovo vermelho ou o branco? Deixa pra lá. Uma bolinha de pasta de dente do tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar seus dentes. Ah, mas as propagandas mostram que é preciso cobrir a escova inteira com pasta. Pura jogada de marketing. Os fabricantes querem que seu creme acabe logo para você comprar mais. O avião deixa rastros brancos no céu azul graças à condensação do dióxido de carbono, vapor e queima de combustível. No inverno, o ar quente que sai da sua boca fica muito mais visível. O mesmo princípio se aplica aqui. É sempre muito frio na altitude em que as aeronaves voam. O ar quente sai das turbinas e, ao se chocar com o ar frio, cria linhas espessas de vapor. Quase todos os hotéis possuem roupas de cama na cor branca. Eles escolhem essa cor para mostrar seu alto padrão de limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes forem os lençóis, mais luxuoso o estabelecimento parece ser. É mais fácil ver sujeira e manchas em tecidos brancos, então você vê logo de cara que entrou em um quarto limpo. A gasolina fica igual a um arco-íris quando está em uma poça, porque não consegue se misturar à água. Aí, quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, cria faixas coloridas. O uso da placa "Não incomode", que fica pendurada na maçaneta do seu quarto de hotel, não é obrigatório, é apenas uma sugestão. A equipe de serviço tem o direito de entrar lá se suspeitar que alguma coisa está errada, principalmente se você deixa a placa lá por 24 horas. Por que ponteiros dos relógios se movem para a direita? O sol é o motivo principal. Em tempos remotos, quando as pessoas inventaram o relógio solar, a sombra dele se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Os relógios mecânicos foram inventados no hemisfério norte, então é por isso que os ponteiros se movem para a direita, ou, como dizemos hoje em dia, para o sentido horário. Por que os copos de festa dos Estados Unidos são vermelhos? Porque essa cor ajuda a encontrar a bebida rapidinho quando ela está em meio a lanches sobre a mesa. Aqui vai uma dica. Escreva o seu nome, Michael, no copo. Isso se o seu nome for Miguel, claro. O vermelho também é considerado como uma cor que provoca ação. Psicologicamente falando, o copo desse tom dá meio que um comando do tipo "me beba". Dizem que os táxis amarelos surgiram na Itália no século XV. Um empresário de serviço postal usava carroças amarelas para entregar as correspondências, pois queria que todos o reconhecessem. Entre 60% e 80% das pessoas, a maioria com idade entre 15 e 25 anos, passam por momentos de déjà vu que causam calafrios. É algo incontrolável, que acontece de repente, e os cientistas ainda não têm 100% de certeza por que isso acontece. Na tentativa de entender melhor o fenômeno, eles tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram aos participantes que se esquecessem ou se lembrassem da memória, e ela surgiu mais tarde como um déjà vu. Outros cientistas tentaram recriar isso na realidade virtual, com cenas de jogos que se pareciam com as lembranças do indivíduo. O experimento os fez acreditar que o déjà vu é nada mais que sua memória pregando uma peça. Você se encontra em uma situação parecida com uma memória real, mas não se lembra dela completamente. Seu cérebro percebe essas similaridades e o deixa com uma estranha sensação de "já vi isso antes". Na verdade, é isso mesmo que a palavra déjà vu significa em francês. Outra versão é que tudo não passa de uma falha de memória.
e isso costuma acontecer mais quando se está estressado. Nessa situação, ou quando há muitas informações para processar de uma vez só, algumas podem acabar parando na memória de longo prazo, em vez de ir para a de curto prazo. Você levou o Totó para um parquinho. Lá ele encontra o labrador dos sonhos dele e os dois começam a brincar juntos. O simples e pacífico balançar de caudas logo se transforma em mordidas. Ah não, eles vão morder o pescoço um do outro. Você pega o Totó e corre para casa. Bem, na verdade fez isso à toa. Brincar com a boca aberta é algo comum entre os cães, um jeito saudável de interagir. Eles herdaram esse hábito de seus ancestrais, os lobos. Quando um cachorro ainda é filhote, ele precisa aprender algumas habilidades importantes, como lutar. E brincar de morder é apenas uma imitação disso. Quando o pequeno amadurecer, saberá se proteger e respeitar os limites de outros cães. Perseguição, lutas, rosnados e mordidas na cara são maneiras de socializar com os outros e se divertir. É tipo aquela rivalidade e brigas de brincadeira entre irmãos no mundo humano. Os gatinhos com menos de 2 anos também brincam de morder. Eles geralmente caem uns sobre os outros e se mordem no pescoço para liberarem seus instintos de caça. No meio selvagem, os gatos são ágeis e impiedosos e não conseguem esconder isso por trás de simples ronronados. Brincar de morder com outros filhotes também pode ensinar o mingau a ser mais gentil quando for brincar com você e com outros humanos, então isso só faz bem. Os bichanos costumam arranhar os móveis para demarcar território. Eles também fazem isso para renovar as garras e alongar as costas e ombros. O sofá parece ser perfeito para isso, pois não é muito baixo e é resistente. Bem, a solução é encontrar alguma coisa com as mesmas características para o seu bichinho arranhar e liberar as emoções. Os gatos surtam quando veem um pepino porque ele se parece demais com um inimigo de longa data deles, a cobra. Eles são naturalmente programados para saltar e se proteger de uma picada. Qualquer coisa que se pareça com um réptil rastejante, seja brinquedos ou alimentos, causa uma reação parecida. Sendo assim, não é legal mostrar objetos com esse formato para o seu bichano. Isso pode acabar com a saúde mental dele. Os peixes possuem guelras e barbatanas, mas não pescoço. Em vez disso, tem uma fileira de ossos que conectam o crânio à cinta escapular. Um dos motivos disso é que seria muito difícil nadar rapidamente com um pescoço para balançar para frente e para trás. Além disso, a partir do momento em que uma criatura parecida com um peixe desenvolvesse um pescoço, os cientistas automaticamente o classificariam como pertencente a outro grupo de animais. Ou seja, a definição oficial diz que se uma criatura possui pescoço, não pode ser chamada de peixe. O registro de pescoço mais antigo que os pesquisadores possuem é de um bicho estranho que viveu 375 milhões de anos atrás. Ele era parte peixe e parte tetrápode, que é o termo científico para animais com 4 patas. Nem sempre a chuva molha o chão. Existem regiões muito quentes e secas onde a água pode evaporar antes mesmo de chegar ao solo. Isso é chamado de chuva fantasma. Você consegue ver cortinas densas de gotas caindo do céu, mas ao mesmo tempo nada no chão. E assim, nenhuma gota chega aos seres vivos. Os ratos dão risadas quando recebem cócegas. Em um experimento em que os pesquisadores fizeram cócegas nos bichinhos, eles até procuraram pelas mãos dos humanos de um jeito brincalhão. Os grandes primatas, um grupo que inclui os gorilas, orangotangos, bonobos e chimpanzés, sentem cócegas também, e geralmente respondem a elas com uma distinta risada parecida com a dos humanos. Os pinguins, cachorros, suricatos e muitos outros também parecem gostar desse estímulo. Cada nação possui um sistema diferente quando se trata de registro de veículos, inclusive a cor da placa. A Austrália tem um leque de opções para placas, com diferentes temas e designs. No Reino Unido, os carros possuem 2 possíveis cores para elas, amarela para a traseira e branca para a dianteira. As 2 possuem caracteres pretos. Nem sempre foi assim, eles costumavam ser brancos ou pratas. Mas a partir de 1979, todos os veículos precisaram passar a usar as placas que conhecemos hoje, porque precisam ser feitas de um material refletivo. Então, se a traseira fosse branca, ela poderia refletir luz branca, o que não é legal. Os elefantes têm orelhas gigantes e normalmente podem movimentá-las para detectar sons vindos de trás e da frente. Mas às vezes, há vocalizações e barulhos distantes que eles conseguem escutar com os pés. Quando detectam alguma coisa que está longe, esses animais param de repente e inclinam para a frente. Então transferem peso para suas patas dianteiras e podem até levantar uma delas. Ouvir com os pés? Isso é que eu chamo de superpoder. Ha!
Atrás dessas enormes portas de aço, fica um dos lugares mais protegidos da Terra. É conhecido como Site R, ou Raven Rock Mountain Complex. Ele fica na Pensilvânia. A construção tem 60 andares no subsolo e é considerada um lugar seguro para as pessoas em caso de um desastre natural ou causado pelo homem. Não há muitas informações online sobre este local misterioso, mas o que sabemos é que ele está equipado com 38 sistemas de comunicação. Obviamente, não está disponível para visitas via Google Earth, mas é possível dar uma rápida espiada nos 2 portões da frente. A Cidade do Vaticano é um dos enclaves mais famosos da Terra e certamente vale a pena visitar devido à sua arquitetura maravilhosa e à sua vasta lista de obras de arte para conferir. Um lugar, no entanto, sempre estará fora dos limites para os visitantes: os arquivos secretos. Eles têm alguns dos livros mais antigos e raros do planeta, disponibilizados apenas para um número limitado de pessoas. E como este local foi visitado por pouca gente até agora, também é fonte de muitas teorias estranhas. Por exemplo, de que pode haver livros provando que existe vida fora do nosso planeta. Se você é fascinado por naufrágios, terá interesse em saber que um dos maiores que podem ser vistos no Google Earth está na ilha Sentinela do Norte, na Índia. Trata-se da embarcação de nome SS Jacin, uma balsa boliviana que afundou naquela área em 2003. Ninguém pode ir fisicamente até lá, não por causa do navio em si, mas porque a ilha é o lar da tribo mais perigosa do mundo. Não sabemos quantas pessoas moram lá, mas estima-se que seja algo entre 50 e 400 pessoas. E elas realmente não gostam de turistas. Ninguém que tentou contato com esse povo sobreviveu. Além disso, para proteger a privacidade e seu status especial, a ilha é monitorada de perto pelas autoridades indianas. Isso acontece principalmente porque se acredita que os locais não têm imunidade às doenças modernas. Eles nunca tiveram contato com o mundo exterior, e isso pode ser perigoso para a tribo. Um enorme coelho rosa apareceu aparentemente do nada nas montanhas italianas de Coleto Fava, em 2005. Além dos moradores locais, algumas pessoas também se depararam com isso online e ficaram intrigadas com a descoberta. Infelizmente, não existem mais vestígios deste coelho de 60 metros de altura. No entanto, as imagens ainda podem ser encontradas online. O projeto Incomum foi projetado por artistas de Viena, que encorajaram os turistas a subir, pular ou até mesmo tirar um cochilo em cima do animal gigante. O objetivo do projeto era permitir que as pessoas experimentassem como seria viver se fossem criaturas menores. Quando foi colocado, o coelho não tinha data prevista para ser removido e esperava-se que durasse pelo menos até 2025. Mas a Mãe Natureza tinha outros planos. Uma artista japonesa decidiu voltar para sua pequena aldeia natal chamada Nagoro, mas ela logo descobriu que a maioria de seus vizinhos estava se mudando para cidades maiores. Para lidar com a solidão, começou a criar bonecas semelhantes a um espantalho, ou kakashi, e as colocou em seu jardim. Mas não parou por aí. A artista logo passou a fazer o mesmo em muitos outros lugares da sua aldeia, criando bonecas e colocando-as como se estivessem participando de várias atividades humanas. As bonecas também trocam de lugar constantemente, mas a artista gosta de se manter fiel à sua história e insiste que não toca nelas. É possível ver as imagens desta vila peculiar no Google Maps. Este estranho portal foi descoberto através de mapas online em New Baltimore, Nova York, e foi responsável por muitos pesadelos. Com edifícios assustadores e todos os tipos de figuras borradas, a área logo se tornou uma fonte para muitas teorias estranhas da internet. Acontece que não foi nada mais do que um problema técnico, resultando na renderização das imagens de maneira distorcida. De qualquer forma, se você procurá-las no Google, não poderá esquecê-las. Este lindo mapa do mundo em miniatura foi criado por um artista da Dinamarca, que trabalhou continuamente neste projeto tedioso de 1944 até 1967, usando principalmente suas mãos e apenas algumas ferramentas para mover rochas pesadas. Ele reuniu pedras na beira da água, depois recriou o mapa do mundo na superfície deste lago. Durante o inverno, foi capaz de usar um trenó para transportar pedaços maiores de rocha sobre o gelo e depois colocá-las na posição correta. Além dos continentes em si, o mapa também mostra rios e lagos, assim como alguns pontos turísticos famosos.
Gostaria de dar uma olhada em um mar sem nenhuma costa? Procure o dos Sargassos, localizado no Oceano Atlântico Norte. Esse mar estranho é cercado por 4 correntes oceânicas e nenhuma terra seca. O seu nome vem da alga que vive lá, Sargassum. Impressões digitais na lente de uma câmera de satélite? Você pode pensar que é isso que está vendo ao procurar Finger Maze ou Labirinto de Dedo em versão livre. Localizado na cidade de Brighton, no Reino Unido, é uma grande impressão digital criada no Hove Park. Também tem um labirinto no centro. Pode ser muito difícil e demorado procurar animais selvagens no Google Earth. Mas o navegador geográfico tem um bom recurso que pode ajudar se você estiver ansioso para ver hipopótamos e flamingos em seu habitat natural. Tente pesquisar animais vistos de cima e comece a percorrer essas imagens. Esse recurso único pode levá-lo do Quênia à Namíbia e até mesmo até a Antártica, onde é possível ver pinguins imperadores. Existem alguns lugares no Google Maps que, por razões específicas, não estão disponíveis online para o público. É o caso do Palácio Real em Amsterdã. Se você for até lá via Google Earth, verá que ao redor dele tudo é visível, como a vegetação e as vias. Mas a construção em si é borrada de todos os ângulos. É provável que as autoridades locais queiram manter as vistas do palácio apenas para os olhos dos visitantes presenciais. O mesmo vale para o Parque Nacional Tantalco, no Chile. Esta é uma reserva natural de propriedade privada que só pode ser vista à distância no Google Maps. Assim que você atinge um determinado ponto, o recurso de zoom para de funcionar. Algumas pessoas dizem que, por se tratar de uma reserva natural, pode ser o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, e medidas extremas são tomadas para sua proteção. Você sabe como uma certa marca de frango frito tem um certo coronel em seu logotipo? Sim, não será possível ver nenhum desses logotipos em alta resolução no Google Maps. Isso porque o mapa online usa algoritmos específicos para detectar o rosto das pessoas e desfocar. Como se pode ver, nem sempre funciona. A ilha de Queimada Grande é proibida de ser visitada pelas autoridades brasileiras por uma boa razão. Ela fica próximo à cidade de São Paulo e dizem que é o lar de mais de 4.000 cobras, de um dos tipos mais venenosos da Terra. Se ainda não achou assustador o suficiente, que tal isso? Elas são tão perigosas que uma pequena gota de veneno pode danificar permanentemente a pele humana. A forma da ilha no Google Earth pode ser vista, mas quanto mais se amplia, mais desfocada ela fica. Aqui está outra coisa legal para fazer no Google Earth: uma viagem no tempo. Bom, mais ou menos. Você não será capaz de viajar no tempo para estudar mais e obter um melhor resultado naquela prova difícil. Mas pode ver certas imagens históricas dos lugares de que mais gosta. Certifique-se de que esse recurso está ativo, olhando para o canto superior esquerdo da tela. Se vir um pequeno ícone com um relógio, ele pode permitir voltar alguns anos. Também é possível ver como a luz solar afeta a Terra. Basta ativar o recurso de luz solar. Existem 2 lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, 2 texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de 0 eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul.
o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V, que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa.
Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. Isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio, além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela. As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela, a menos que fosse para algumas ocasiões formais, como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem, mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar. Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância.
Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as grandes planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal, que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas, e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o 5º maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares, e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda. De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos.
A largura dele será menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, 2 espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas 2 letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda a mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Yoro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos.
O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz delas se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos, e isso faz parecer que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua jornada contínua ao redor do mundo. O processo inteiro é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, brilhante e quebradiço com coloração rosada. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Sabia que as balinhas M&M's são coloridas com besouros? O corante vermelho é feito com carmim, que é feito com besouros cochonilha. Batons vermelhos também são feitos com esses besouros. As rochas, metais e outros minerais e coisas que formam nosso planeta ficam presas ao chão com mais firmeza em alguns lugares. Isso traz consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo de onde você está. A altitude também influencia. Então, se você estiver no topo do Monte Everest, você também pesará menos. Não olhe para baixo. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existente em micróbios antigos antes da clorofila, que é a coisa que torna as plantas verdes, evoluiu na Terra. Essa substância refletia a luz solar com cores vermelhas e violeta, que juntas formam o roxo. Se isso for verdade, a Terra jovem pode ter sido repleta de criaturas estranhas e roxas antes de todo esse verde ter aparecido. As maçãs ficam mais saborosas quando são fatiadas porque ficam expostas ao oxigênio. Ele ativa uma enzima chamada polifenoloxidase, responsável pelo amadurecimento e escurecimento da fruta. O mesmo acontece quando você bate em uma maçã. O oxigênio entra na fruta pelas rachaduras, fazendo ela amadurecer. Você gosta de chocolate branco? Bem, ele nem pode ser chamado de chocolate, pois é basicamente uma mistura de açúcar, leite, baunilha e manteiga de cacau. A manteiga de cacau não é suficiente para formar o chocolate. É preciso ter licor de chocolate ou chocolate em pó. O único produto que nunca vence, mesmo se você o deixar fora da geladeira, é o mel. Ele tem pH baixo e muito açúcar, e por isso os organismos que fazem os alimentos estragar não conseguem viver no mel. Se 2 pedaços do mesmo metal se tocarem no espaço sideral, eles grudarão e permanecerão juntos. Isso não acontece na Terra porque a água e o ar mantêm as peças separadas. As pessoas são muito mais honestas quando estão cansadas. É por isso que a maioria das confissões é feita durante conversas que acontecem tarde da noite. Os bombeiros geralmente extinguem chamas com água molhada. É uma água misturada com agentes molhantes. Essas substâncias químicas ajudam a água a encharcar os objetos e a se espalhar com mais facilidade. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e mesmo assim caberia cerca de 1.300.000 terras dentro dele. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. As pessoas conseguem falar seus e-mails com código Morse desde o ano de 2004. Foi nessa época que um novo símbolo, o arroba, foi acrescentado no código pela primeira vez. Oficialmente, esse caractere é chamado de Comat, e consiste em um A e C juntos, sem espaço entre as letras. Existem coisas sobre o seu corpo que você sabe com certeza, ou não. Você consegue adivinhar o que é realmente mito ou fato? Cada resposta correta vale 1 ponto. Depois, conte pra gente a sua pontuação. Os ovos vermelhos são mais nutritivos do que os brancos. Mito ou fato? Mito. Não há nenhum estudo dizendo isso. A única diferença é a cor da casca. Ela não afeta o valor nutricional ou a qualidade.
Isso está relacionado ao tipo de galinha. A de lóbulos brancos tende a pôr ovos dessa cor. Você já ouviu falar que grande parte da poeira da sua casa é, na verdade, pele descamada? Isso não é legal, eu sei. Você acha que isso é mito ou fato? É mito. Você não remove apenas flocos da sua pele do chão. Muitos outros componentes fazem parte da poeira da casa. Fibras, cabelos, materiais de construção, mofo, pólen, partes do corpo de insetos e cinzas são alguns deles, segundo o estudo feito em lares canadenses. Isso faz sentido, pois uma casa perto de uma rua movimentada ou em uma área em obras tem mais poeira do que uma no meio de uma floresta. A pele é o nosso maior órgão. Isso é fato ou mito? É verdade. Por um instante você pode pensar que o intestino pode ser bastante grande quando o desdobra, mas não. A pele ganha essa disputa. Um adulto carrega cerca de 3,5 kg e 2 metros quadrados de pele. Não consigo pensar nos humanos sem ela, que não existe apenas para cobrir nossos corpos, mas tem também um papel essencial em nos proteger. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta. Mesmo assim, tentou fazer ao ler isso. Então, confira por si mesmo. Então, na sua garganta existem 2 passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa 3 horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média 3 horas e 9 minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono. A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna. Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal. Talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido, então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. É seguro comer alimentos que ficaram no chão por 5 segundos ou menos. Isso é fato ou mito? Desculpe por acabar com a sua melhor desculpa para comer algo que caiu no chão. Não existe essa regra de 5 segundos. Os pesquisadores descobriram que uma quantidade substancial de bactérias é transferida para a comida em 5 segundos. A umidade dos alimentos afeta diretamente a contaminação.
Imagine que você deixa cair uma fatia de melancia e batatas fritas no chão. Eu não sei por que você está comendo as duas coisas juntas ou como as deixou cair, mas vamos continuar com este exemplo de qualquer maneira. A melancia terá mais contaminação do que as batatas fritas, pois ela tem mais umidade. A superfície dela é mais propensa à transferência de bactérias. Loiras e ruivas podem desaparecer em breve. Mito ou fato? Essa é fácil, né? É mito. Cabelos ruivos ou loiros estão ligados a genes recessivos. Eles podem passar de uma geração para outra sem que a pessoa tenha a cor do cabelo efetivamente. Se ambos os pais tiverem os genes recessivos corretos, as chances são altas de que a próxima geração tenha cabelos loiros ou ruivos. Esses genes são raros, mas as populações ainda os carregam para que não se percam para sempre. Para que isso aconteça, literalmente todos no planeta com esse gene deveriam desaparecer. Então as chances são baixas. Beber café desidrata. Verdade ou mentira? Mentira. Você pode desfrutar do seu café pela manhã. Ok, pode ir ao banheiro com mais frequência depois de tomar café, mas isso não significa que está perdendo mais água. Existem inúmeros estudos sobre os efeitos da cafeína. Alguns revelaram que beber uma quantidade razoável de café por dia não aumenta o risco de desidratação. Comer iogurte ajuda na digestão. Você acha que isso é fato ou apenas mais um mito? É real, mas a opção certa de iogurte. Este é um alimento que contém probióticos, que são as bactérias boas que fazem tudo fluir suavemente no seu intestino. O iogurte sozinho pode não ser suficiente para um sistema digestivo saudável. Ele ajuda positivamente. Tenha em mente que nem todos os iogurtes são iguais. Alguns têm açúcar ou vêm com coberturas como balas ou biscoitos. Opte pelos clássicos. Seu cabelo crescerá mais rápido se você o cortar com mais frequência. Fato ou mito? Sempre nos disseram para não chorar pelo cabelo cortado, pois ele cresce mais rápido. Infelizmente, o crescimento dele não depende de quantas vezes você o corta. A média de crescimento capilar é de 3 milímetros por dia. Além disso, muitos fatores influenciam: idade, hormônios e até a época do ano. Saber disso pode fazer com que algumas pessoas adiem suas idas ao cabeleireiro. Você está em uma feira de comida na Islândia quando vê algo pela primeira vez. Um pão vulcão. Você come uma fatia e, por incrível que pareça, o negócio tem um gosto ótimo. Desconfiada de como isso funciona, você dá uma olhada no processo de fabricação. Esta cozinha está estranha ou é impressão minha? O forno é a própria natureza, mais precisamente um campo de fontes termais. É melhor tomar cuidado para não se queimar com o vapor que brota do chão. Agora um padeiro islandês está mostrando sua receita tradicional de pão de centeio para você. Farinha de centeio, confere. Fermento, confere. Misture tudo e despeje em uma panela. Em seguida, é preciso cavar um buraco onde você colocará a panela para o pão assar. Você cava cerca de 40 centímetros até ver a água borbulhando no chão. Se quiser fazer como os moradores de lá, basta usar seu dedo para checar a temperatura da água. Credo, tá pelando. Na verdade, a terra é aquecida pela lava. A Islândia é uma das regiões mais vulcânicas do mundo, com mais de 30 vulcões ativos ao mesmo tempo. Depois de enterrar o pão na terra vulcânica, você o deixa lá e espera 24 horas até ficar pronto. No dia seguinte, o pão estará totalmente assado e super saboroso. Ah, e a melhor parte é que você acabou de participar de uma tradição antiga da Islândia. Os islandeses vêm fazendo isso desde os anos 1800. Vamos supor que hoje é seu primeiro dia de trabalho em um museu e que sua missão é limpar a máscara de Tutankhamon. Você pega seu material de limpeza e... Ah não, isso não pode estar acontecendo. Você acabou de quebrar a barba do Tutankhamon. Eu não desejaria essa tragédia nem para o meu pior inimigo. Essa história é verídica. Em 2014, um funcionário de um museu egípcio quebrou a barba da máscara do Tutankhamon e a colou, torcendo para que ninguém percebesse. Essa máscara foi descoberta em 1922 e é considerada um dos 10 símbolos da civilização humana. Ah, sabe a melhor parte dessa história? Os historiadores só descobriram a cola em 2016. Então, se você visitou o museu entre 2004 e 2016, deve ter visto a barba colada. Quando digo Saara, o que vem à sua mente? Um deserto infinito, né? Bem, de acordo com cientistas, o Saara nem sempre é um deserto. De vez em quando ele fica verdinho, mas você provavelmente não verá isso em vida.
A cada 10 mil anos, o Saara passa por um período de umidade, quando a areia dá lugar a uma vegetação exuberante e a lagos brilhantes. Isso acontece por causa de uma inclinação no eixo da Terra, que afeta as configurações climáticas ao redor do globo. Já pensou na esfinge cercada por uma floresta? Seria impressionante. E por falar em Saara, digamos que você viajou para o ano 1800 a.C. Se chegar na hora certa, pode até ver a construção da famosa Pirâmide Negra na cidade de Dahshur. Estas são as famosas pirâmides de Gizé, mas serviram para uma proposta semelhante, abrigar sarcófagos. Em 1892, arqueólogos que estavam escavando essa região encontraram uma parte importante da Pirâmide Negra que estava perdida há séculos. O Ben-Ben era a ponta das pirâmides egípcias antigas. Ele era formado por um bloco sólido, geralmente feito de calcário. A maioria deles era coberta de ouro e refletia os primeiros raios do sol todos os dias. Alguém aí me empresta uma máquina do tempo, por favor? Sabe quando você come algo muito apimentado e suas bochechas ficam vermelhas? Ao que tudo indica, isso também acontece com os pássaros. Por exemplo, os canarinhos podem mudar de cor depois de comer pimenta. Essas aves têm um pigmento especial que permite que elas mudem de cor dependendo do que comem. Então, se um canário amarelo comer pimentas vermelhas, ele pode ficar alaranjado ou vermelho. As pedras conseguem se mover sozinhas pelo chão afora? Bem, você pode ter essa impressão se visitar o Racetrack Playa, na Califórnia. O lugar é um lago seco que abriga um dos fenômenos mais estranhos do mundo, as pedras que andam. São pedras de uns 300 quilos que se movem em linha reta, deixando um rastro de até 460 metros. Elas foram descobertas nos anos 1900 e até pouco tempo ninguém havia tido a sorte de presenciar os passeios delas. Foi só em 2014, após muita observação e pesquisa, que alguns cientistas desvendaram esse mistério. As pedras que andam surgiram por causa do equilíbrio perfeito entre vento, gelo e água. Quando chove, a água que cai sobre a terra se congela e forma uma camada de gelo. Se estiver ventando, as pedras são facilmente empurradas, passeando pelo lago seco. Mas ei, se algum dia você for visitar o Racetrack Playa, não incomode as pedras. Na costa ocidental da França, você encontrará um local perfeito para passar as férias, chamado Offray. Ele atrai turistas que procuram paisagens cinematográficas e praias exuberantes. Mas não é só por isso. Lá, um fenômeno extraordinário acontece quando duas ondas com formatos diferentes batem uma na outra. Algo chamado cross-sea. É como se o mar se transformasse em um tabuleiro de xadrez gigante, dividido em centenas de quadradinhos. E não é uma ilusão de ótica. Isso só ocorre em locais onde águas de tipos diferentes se encontram. Se um turista viu um cross-sea em Ré, provavelmente houve uma tempestade em um mar diferente ali perto. Essa água de tempestade viaja com a ajuda das correntes e se encontra com a água de Ré, criando essas correntezas quadradas. Tirando essa ilha e Israel, não há nenhum outro lugar no mundo em que aconteça algo assim. O que vamos mostrar agora vai lhe dar arrepios ou fazer você se encantar. Eu diria que depende da hora do dia em que você verá este lugar. Perto da cidade de Gryfino, na Polônia, você encontrará uma paisagem inusitada, uma floresta de pinheiros, onde cada árvore tem base curvada. Se você for lá durante o dia, ficará fascinado pelas curvas de 90 graus das árvores. Dá até para usar os troncos como banquinho para fazer um piquenique. Mas visitar esse lugar à noite vai encher você de medo. Há uma camada fina de névoa pairando ao redor, fazendo a floresta parecer fantasmagórica. A ciência ainda não sabe explicar por que as árvores são assim. E aí, você visitaria esse lugar de dia ou de noite? Você saiu para acampar e de repente encontrou um grande nevoeiro. Isso pode acabar com suas fotos, mas você pode contar com uma coisa boa. Dias enevoados são perfeitos para um fenômeno chamado arco de névoa ou arco-íris branco. Ele ocorre por causa das inúmeras gotículas de água que fazem a névoa ser menor que 0,05 milímetros. Então, em vez de um arco-íris colorido, você vê um transparente, com bordas externas avermelhadas e bordas internas azuladas. Agora, vamos supor que você está andando por aí em uma cidadezinha da Europa, apreciando os prédios antigos e um clima agradável de verão. Você sente fome e resolve digitar no Google Maps o nome de um restaurante que seu amigo indicou. Ele só fica a 10 minutos a pé dali. Você segue o pontinho azul do seu GPS e chega a seu destino com facilidade e rapidez. A tecnologia é uma maravilha, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que os Estados Unidos gastam mais de 2 milhões de dólares por dia para manter os satélites que fazem os GPS funcionarem? Pois é, esse é o preço. Para implementar isso, eles gastaram mais de 12 bilhões de dólares norte-americanos.
Você já ouviu falar de uma coisa chamada bola de neve natural? Isso pode ser a prova de que a natureza é mesmo perfeita. Em 2016, as praias do Golfo de Ob, no nordeste da Sibéria, ficaram cheias de fileiras de bolas de neve gigantes. Bolas de 1 metro de diâmetro. Esse fenômeno raro e lindo acontece quando pequenos pedaços de gelo rolam movidos a ventos fortes e água. Quando mais adiante eles rolarem, mais gelo acumularão e mais gelo será polido. Aí eles acabam como bolas de neve gigantes e perfeitas. Elas já são deslumbrantes sozinhas. Agora imagine que maravilha quando estão juntas. Como as aranhas conseguem sobreviver quando perdem uma pata? Quando elas estão em uma situação perigosa e tentando fugir, podem ficar sem pernas que só serão regeneradas alguns meses depois. Elas sobrevivem sem problema algum, pois na maioria das vezes as patas se soltam em pontos de quebra, que são articulações com músculos que se contraem sem que aconteça muita perda de sangue. Se o aracnídeo perder uma perna na parte que vem antes do ponto de quebra, continuará sem ela, mas perderá mais sangue. Será mais difícil para o animal se recuperar nesse caso. E por falar em aranhas, você já percebeu que às vezes elas ficam sem se mexer por um bom tempo? Isso acontece enquanto esperam alguma presa pousar em sua teia. Quando se mexem, gastam energia e chamam muita atenção. Aí serão facilmente avistadas por um passarinho faminto que está à procura de um lanchinho rápido, ou continuarão com fome, pois os mosquitos não vão chegar perto da teia. Enquanto estão tecendo a teia, as aranhas despendem muita energia. E mesmo depois que terminam o trabalho, podem esperar dias ou até semanas para pegar alguma coisa. Então, é importante poupar o máximo possível de energia. As caçadoras são mais ativas, mas em sua maioria são predadoras noturnas, ou seja, passam o dia inteiro descansando, escondidas debaixo de uma pedra ou em um ninho. Batatas assadas podem continuar quentes por um bom tempo. Isso tem a ver com a crosta gordurosa e rica em amido que funciona como uma camada isolante. Quando você pré-cozinha uma batata, isso faz os grânulos de amido absorverem mais água e incharem até as moléculas de carboidrato escaparem e produzirem uma espécie de gel encorpado. Ao levá-la ao forno, a temperatura alta tira a umidade dela. Isso faz o amido gelatinoso que está do lado de fora enrijecer, formando uma crosta crocante que prende o calor interno. O óleo da forma se junta na crosta também, formando uma forte estrutura isolante. Os passarinhos não são eletrocutados quando pousam sobre os fios de energia, porque não são as voltagens que podem prejudicá-los, e sim a diferença entre elas, sem as quais a eletricidade não flui. Então, se você vir um passarinho pousar sobre uma única linha que tem, digamos, 35.000 volts, a falta de uma diferença de voltagem é o que manterá o animal seguro. Mas se ele esticar acidentalmente as asas e encostar em outra rede elétrica que possui uma voltagem diferente, será o fim do bichinho. É por isso que as companhias de energia sempre deixam bastante espaço entre os cabos. Você já se perguntou por que os pilotos de avião não tentam pousar na grama quando o trem de pouso não é acionado? A grama pode parecer uma boa solução a princípio, pois é macia, mas a superfície não é nivelada nem lisa. Quando a pressão é alta, pousar nesse piso pode causar movimentos imprevisíveis e gerar problemas por causa dos sacolejos e da pressão desigual. Dessa maneira, há o risco de ocorrer vazamento de combustível e de emperramento das portas. As cabeças carecas costumam ser brilhantes, mesmo quando a pele de outras partes do corpo humano não são. Grande parte da nossa pele é coberta por pelos minúsculos, que dão a ela um aspecto aveludado, parecido com a casca de um pêssego. Quando o homem fica calvo, os folículos capilares costumam encolher e se transformar em células de pele, o que significa que não há pelo algum ali. O brilho da careca é causado pelas glândulas sebáceas que produzem e secretam uma substância oleosa que protege a pele. Elas ficam em toda a extensão cutânea, mas há mais delas na cabeça. Então, esse óleo cobre a pele, fazendo com que ela pareça ter sido encerada. Os gatos domésticos raramente miam uns para os outros, mas eles batem altos papos com os humanos. Isso pode ter a ver com a domesticação. O processo de adestrar esses felinos e tê-los como animais de estimação começou por volta de 10.000 anos atrás. Antes disso, os bichanos viviam sozinhos. Eles raramente se encontravam com outros da espécie e nem precisavam usar suas vozes para se comunicar. Os gatos faziam isso pelo cheiro, se esfregando contra objetos como uma árvore, por exemplo.
Dessa maneira, nem precisavam se encontrar cara a cara com outros membros de sua espécie para mandar algum recado. E é assim que eles mais se comunicam até hoje. Os humanos não têm um olfato tão bom quanto os bichanos, então essas criaturas tiveram que pensar em uma forma de nos dizer o que queriam. E foi assim que os miados surgiram. Se estiver planejando passar o dia em um deserto, tipo o do Saara, no norte da África, é bom levar um bom protetor solar e muita água, claro. Mas não se esqueça de um saco de dormir se estiver pensando em passar a noite por lá também. Os desertos ficam gélidos à noite. No Saara, as temperaturas variam de 38 graus durante o dia a -4 à noite. Essa mudança drástica ocorre por causa de 2 fatores: a umidade e a areia. A areia não retém calor muito bem. Quando a luz e o calor do sol atingem o deserto, são absorvidos pelos grãos de areia da camada superior. Mas eles os liberam de volta no ar rapidinho. Então, durante o dia, a areia reflete a energia que vem do sol, aquecendo o ar e causando temperaturas extremamente altas. E durante a noite, a areia perde calor muito rápido também. Mas não há luz solar para reaquecer o deserto. Isso deixa a areia mais fria que antes, e as temperaturas despencam. Em desertos áridos, como o do Atacama, no Chile, e do Saara, na África, a umidade é extremamente baixa. Isso significa que a quantidade de vapor de água no ar é quase zero. Ao contrário da areia, a água é uma ótima retentora de calor. O vapor de água no ar prende o calor perto do chão. É como cobrir o chão com um lençol gigante. Isso impede que o ar quente se dissipe na atmosfera. Outra coisa, quando o ar tem um alto nível de umidade, exige mais energia para aquecer. Isso significa que leva mais tempo para essa mesma energia desaparecer e para os arredores ficarem mais frios. Como quase não há umidade nos desertos, essas regiões podem aquecer e resfriar muito rápido. Se você esquentar água no micro-ondas para fazer chá, ele terá um sabor menos gostoso do que se ela for aquecida em uma chaleira. Isso porque a temperatura do líquido é a chave de um chá saboroso. A água deve atingir o ponto de fervura antes de ser despejada sobre as folhas, sejam elas soltas ou presas em sachês. Isso é muito mais fácil usando uma chaleira, tanto a elétrica quanto a de fogão. Quando a chama está acesa ou a chaleira está ligada, a água do fundo é aquecida. E à medida que vai ficando mais quente, a do resto do recipiente atinge o ponto de fervura. O micro-ondas não aquece do fundo para cima. Ele cria ondas eletromagnéticas que saltam aleatoriamente no interior dele. Você já deve ter percebido isso quando esquentou alguma sobra de comida. Parte ficou congelada, enquanto outros pontos ficaram extremamente quentes. O mesmo acontecerá com a água, pois é difícil controlar a energia do micro-ondas. Um líquido super quente também não faz um bom chá. Quando a água excede os 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, pode destruir os componentes que dão aquele gostinho específico para o chá. Você já viu que a maioria dos plugs que os norte-americanos usam possuem furos nos pinos? Eles surgiram no começo do século XX, quando Harvey Hubbell Jr. inventou diferentes tipos de plugs elétricos. Ele começou com o destacável, que foi o primeiro exemplar desse tipo. Alguns de seus designs tinham pinos com recortes, que se encaixavam em pequenas saliências localizadas dentro das tomadas. Esse sistema de encaixe entre as duas partes prendia o plug na tomada. Em determinado ponto, esses recortes deram lugar a furos, que funcionavam da mesma forma. Mas isso é apenas parte da história. A maioria das tomadas modernas não tem mais as tais saliências, que impediam que os plugs caíssem da parede por meio da fricção e da pressão. Hoje, alguns fabricantes inserem hastes nos furos dos pinos. É assim que eles ficam travados no lugar enquanto estão presos dentro de um plástico. Há quem diga que os furos são um jeito de economizar metal, reduzindo os custos de fabricação a longo prazo. As garrafas de refrigerante sempre têm um espaço entre o líquido e a tampa. Isso acontece porque essas bebidas contêm dióxido de carbono. Esse gás pode se expandir se a garrafa for aquecida. Se não houver nenhum espaço de ar na garrafa, ela se quebrará devido à pressão crescente em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda com esse problema, exceto se você a sacudir antes e então abrir. Não, eu nunca fiz isso. Há sons que a maioria das pessoas não suporta, como o som de uma unha no quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Esse ruído irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do seu cérebro que controla suas emoções, incluindo o medo e os instintos de sobrevivência.
Alguns queijos têm buracos, eles são chamados de olhaduras. Esses buracos são feitos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas que mais tarde se tornam as olhaduras do queijo. Viu só? Os gatos derrubam coisas diferentes por causa de seus instintos de caça. Seu gato está simplesmente verificando se a coisa está viva ou não. Ou pode estar querendo a sua atenção. Os gatos são espertos e sabem que os humanos vêm muito rápido quando algo é quebrado. Quando a massa da pizza está pronta, ela é girada manualmente no ar. Este processo remove caroços e sua forma circular. É mais conveniente assar uma pizza redonda, assim ela fica aquecida por igual. Além disso, é mais fácil cortar uma pizza redonda em partes iguais. Há relatos de chuvas de sapos, peixes e outras coisas incomuns que datam de civilizações antigas. Ventos fortes, como os de um tornado ou furacão, às vezes ficam tão fortes que podem levantar um cardume de peixes ou sapos e chover em algum lugar a quilômetros de distância. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Sempre tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica e sempre segue o caminho de menor resistência. O ar é irregular, contendo partículas de poeira, gases e outras substâncias. O relâmpago apenas busca o melhor caminho. As flores têm cores diferentes devido aos pigmentos de cor que contêm. Mas existem outros fatores, por exemplo, a quantidade de luz que recebem enquanto crescem, ou a temperatura do ambiente ao seu redor. Até o nível de pH do solo pode ter impacto na coloração das flores. Ao inclinar a cabeça, os cães tentam entender corretamente tudo o que você está dizendo. É a maneira de ajustar seus ouvidos aos sons que ouvem. Também pode ser uma forma de demonstrar empatia ao proprietário, ou eles têm algo preso lá. Cócegas podem causar um reflexo de riso, mas nada vai acontecer se você fizer cócegas em si mesmo. Isso porque não tem um elemento surpresa. Seu cérebro sabe o que você vai fazer. Códigos de barras aceleram o processo de compra. Se um código de barras consistir em 12 dígitos, o da extrema esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, 2 significa que é um item pesado aleatoriamente. 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os próximos 5 dígitos identificam o fabricante. E os 5 seguintes são o número do produto. O último é o dígito de verificação. Os scanners precisam disso para ter certeza de que leram o código corretamente. A canção certamente ficará grudada na sua cabeça se for simples, o texto for repetitivo e curto e o ritmo fizer você se mover. Outra razão pela qual você pode ter uma música grudada no seu ouvido é que você escuta com muita frequência e seu cérebro pode detectá-la facilmente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. Tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como muito claras e não as imprimem. Com a idade, seu cabelo perde a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, as células pigmentares dos folículos capilares desaparecem gradualmente e o cabelo fica grisalho. Algum tempo passa e nenhum pigmento é produzido. É quando o cabelo fica branco. As árvores param de crescer em uma certa idade. Pode ser porque, quando uma árvore atinge uma altura particular, fica difícil para ela puxar a água do solo. Após absorver a água, ela precisa bombeá-la até o topo. E é aí que a gravidade entra em ação. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de verticalmente quando atingem sua altura total. Seu próprio corpo faz as picadas dos mosquitos incharem e coçarem. O mosquito rompe a sua pele. Seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Portanto, começa uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo. Um composto produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz com que o sangue flua mais rápido ao redor da área picada. E isso causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, o que faz a picada coçar. Os gansos geralmente voam em uma formação em V para conservar energia e garantir que nenhum dos membros de sua equipe se perca. Você não pode cantarolar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Confie em mim. Enquanto você faz isso, expira o ar. Mas quando sua boca e seu nariz estão fechados, o ar não consegue escapar. O máximo que você consegue cantarolar assim é 2 segundos. Depois, terá que abrir a boca e recuperar o fôlego. Os trabalhadores da estrada e da construção geralmente se vestem de laranja porque o tom laranja vivo é visível mesmo com mau tempo. É a cor mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas.
Não é de se admirar que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também sejam laranja. Moedas perfeitamente redondas dos dias modernos costumavam ter formato aleatório ou não tinham forma alguma no passado. Mas pessoas desonestas roubavam metais valiosos dos quais as moedas eram feitas, lascando seus cantos. Claro, era ilegal. Para evitar esse tipo de fraude, foram inventadas as moedas redondas. Depois disso, ficou imediatamente óbvio quando as moedas eram alteradas. A maioria das ambulâncias tem esta palavra impressa na frente do veículo. Nada mais é do que a palavra ambulância, ao contrário. É escrita ao contrário para que o motorista na frente da ambulância possa ver a palavra corretamente em seu espelho retrovisor. Assim, pode abrir caminho e deixar a ambulância passar. O branco é a cor mais popular para pintar aeronaves. Ela reflete a luz do sol de forma mais eficaz, evitando que o avião esquente muito. Todos os tipos de rachaduras, amassados e outros danos são muito mais visíveis no fundo branco. Isso significa que a falha pode ser detectada e reparada o mais rápido possível. E por fim, custa menos comprar aviões de cor branca porque é a cor que eles têm ao nascer. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, adicionar sal à água não fará com que ela ferva mais rápido. É verdade que a água salgada fica mais quente mais rapidamente do que a normal, mas seu ponto de ebulição também é mais alto, pois o sal adiciona um pouco de massa extra à água, portanto não vai acelerar as coisas. As primeiras bolas de basquete eram marrons porque eram feitas de couro marrom, mas essas bolas eram difíceis de ver, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Para deixar a bola de basquete mais visível, foi decidido torná-la laranja. Oh, como os ícones de trânsito! Os flamingos nascem cinza, mas eles ficam rosados por causa da sua dieta. Muitos camarões minúsculos e algas azuis. Ambos os produtos são ricos em pigmentos especiais. Quando o fígado do flamingo processa esses pigmentos, moléculas especiais viajam para as pernas, bico e penas do pássaro, pintando-os de rosa. Os donuts têm o formato de anéis porque, de outra forma, poderiam ficar cozidos demais nas bordas, mais crus e pegajosos por dentro. Com um furo no centro, tanto o lado externo quanto o interno ficam prontos ao mesmo tempo. Os ursos não dormem por meses durante a hibernação. Em vez disso, todos os processos em seu corpo ficam mais lentos. Eles não precisam comer ou beber, mas eles ainda podem reagir a qualquer coisa inesperada acontecendo ao seu redor. Você vê o Sol como amarelo ou laranja porque a atmosfera do nosso planeta espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que o Sol parece mais quente ao nascer e pôr do Sol. Os serviços de emergência usam luzes piscantes de duas cores, vermelho e azul. O vermelho está associado a aviso e perigo. É também uma das cores mais visíveis. Mas essa cor pode se perder no trânsito intenso porque a maioria dos carros tem luzes traseiras vermelhas. É aí que luzes piscantes azuis são úteis. Sua língua não tem sensações separadas de amargo, doce, azedo ou salgado para os sabores. Cada uma das 8.000 papilas gustativas que você tem na língua, no céu da boca e até na garganta, podem detectar todos os sabores. Muitas casas particulares têm telhados em formato triangular, porque isso permite que a chuva, a neve e as folhas deslizem pelo declive. Se tudo isso se amontoasse no topo da sua casa, um dia o telhado desabaria. Os cangurus têm pernas musculosas, pés grandes e caudas que permitem que eles se movam para a frente muito rápido. Mas esses animais não podem se mover para trás. Isso se deve à sua construção corporal. O couro muitas vezes parece opaco porque está coberto de arranhões muito pequenos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície se torna mais lisa e os raios de luz refletem nela de maneira mais uniforme. É por isso que o couro parece brilhante. As cores da etiqueta do pão nos Estados Unidos indicam o dia em que o pão foi assado. Para segunda-feira, eles usam a etiqueta azul, terça-feira é verde e a quinta é vermelha. Os sacos de pão têm etiquetas brancas na sexta e no sábado são amarelas. Isso facilita para os funcionários do supermercado remover o pão velho das prateleiras e substituí-lo por pão recém-assado. As bolas de tênis de Wimbledon são sempre armazenadas a 20 graus Celsius. A temperatura pode influenciar sua elasticidade. Quando a bola está quente, as moléculas de gás dentro dela se expandem. Isso torna a bola mais saltitante. Depois que a bola esfria, as moléculas encolhem, diminuindo sua capacidade de quicar. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem escurecer, mas é apenas uma ilusão. Nuvens finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente. Elas também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas as nuvens são, e quanto mais gotas de água elas contêm, menos luz elas deixam passar e mais escuras elas parecem.
As lâmpadas modernas têm várias formas, estilos e tamanhos, mas no passado, todas as lâmpadas costumavam ser esféricas. Essa forma deixa o vidro mais forte e menos sujeito a quebrar. E a esfera funciona melhor quando se trata de fornecer luz uniformemente. Se o seu processador de alimentos parar de cortar comida e apenas girar em círculos, você provavelmente pulou o botão pulsar. A maioria dos modos faz com que os ingredientes se movam na mesma direção e na mesma velocidade, mas a função de pulsar cria turbulência. Em vez de rolar, os pedaços de fruta caem no centro e se transformam em um smoothie. Eu gosto de smoothies. As marcações na base de um tubo de pasta de dentes estão lá para os robôs de fábrica. Quadrados coloridos marcam a linha que ajuda as máquinas a entenderem onde cortar e fechar o tubo. O chá verde e o chá preto vêm da mesma planta. As folhas ganham diferentes sabores e cuidados após a colheita. O chá verde é seco e aquecido por meio de vapor. E o chá preto é amassado ou enrolado e depois deixado para oxidar e escurecer. O sinal de pare tem uma forma octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-lo facilmente, mesmo se o virem de trás. E quando os sinais ainda não eram reflexivos, a forma octogonal evitava que os motoristas confundissem o sinal de pare com qualquer outro à noite. A água é ótima para limpar coisas porque tem moléculas triangulares. Elas são feitas de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. H2O? Essas moléculas têm cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, quase como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que formam a sujeira. O vidro se quebra facilmente porque seus átomos estão dispostos de maneira bastante solta e aleatória. Eles não podem se reorganizar rápido o suficiente para manter a estrutura do vidro. Como resultado, o vidro não dobra, ele se estilhaça. A Terra se aproxima mais do Sol em janeiro, mas a mudança das estações é determinada pela inclinação do planeta em seu eixo, e não pela sua distância até o Sol. Assim, quando o hemisfério sul está mais perto do Sol, no hemisfério norte é inverno e no sul é verão, pois é a parte que está recebendo mais luz. Você sempre pode comer um pouco de sobremesa, não importa a quantidade de salada, sopa ou carne que tenha comido antes. Seu corpo se cansa de sabores salgados. Mas quando você vê e cheira algo doce, como sorvete, bolos ou chocolate, seu cérebro fica animado. Ele substitui todos os sinais de plenitude por prazer. Além disso, seu estômago é um órgão flexível e o açúcar o ajuda a relaxar e a abrir espaço para a sobremesa. Acho que essa informação vai ser útil. A primeira calculadora solar chegou às prateleiras no final dos anos 1970. Foi quando os cientistas começaram a fazer experiências relativamente baratas com células solares. Calculadoras estavam entre os primeiros produtos que precisavam de pouca energia para funcionar. Mais tarde, essa tecnologia mudou para coisas maiores, como luzes e sinais de trânsito. A luz não é a coisa mais rápida do mundo. Claro, nada pode se comparar à sua velocidade no vácuo, mas ela diminui a velocidade ao passar pela água ou pelo vidro. As laranjas, a fruta, não o cone de trânsito, nem sempre são cor de laranja. Há uma variedade de casca verde mesmo quando está doce e madura. Esta cor de casca incomum protege as laranjas do sol. Também é um sinal de que há bastante clorofila na fruta. É por isso que as laranjas verdes crescem principalmente em climas mais quentes. Uma sombra é projetada quando você tem um objeto no caminho da luz. A luz viaja em linha reta, e é por isso que sempre se obtém uma sombra quando algo está diante de uma fonte de luz. Pássaros e aviões não são exceções. Eles projetam sombras, mas você não pode vê-las. Quanto mais próximo o objeto estiver de uma fonte de luz, mais densa será sua sombra. E se o objeto estiver muito longe, sua sombra se dispersará. Dê uma boa olhada na parte da frente do seu moletom. Ok, vamos ignorar todas as manchas de pizza por enquanto. Já reparou no formato de V na parte inferior da gola? Esse pequeno remendo em V não é apenas uma decoração, mas serve a mais de um propósito. Feitas com uma dupla camada de tecido, assim como cós e punhos, essas inserções permitem usar o suéter sem que ele perca a forma com o tempo. Como o moletom é puxado para baixo sobre a cabeça, a inserção em V se estica e flexiona para permitir bastante movimento. O outro benefício do padrão em V é absorver todo o suor. O peito é a maior área de transpiração, basta olhar para as camisetas encharcadas após algum exercício físico. No entanto, esse V na gola não aguenta muito. Aquele bolsinho extra no lado direito de um paletó é chamado de bolso do ingresso. Eles eram usados para armazenar moedas para que as pessoas a cavalo pagassem os pedágios sem abrir a jaqueta. Quando as viagens de trem se tornaram mais populares, esses bolsinhos eram perfeitos para passagens e passes. Já o bolso esquerdo do peito serve para guardar lenços, mantendo-os longe dos outros bolsos bagunçados e sujos. Os zíperes metálicos têm uma trava oculta embutida.
Da próxima vez que você colocar calça, short ou saia, nunca deixe a alça do zíper para cima. Empurre a pequena aba do zíper para baixo e ele travará automaticamente. Para silenciar o seu irritante bip de micro-ondas, procure por um botão de som no painel frontal. Ele pode ter estado lá o tempo todo, apenas implorando para ser pressionado. Se não houver nenhum botão, pressionar os botões 1, 0, parar ou cancelar, resultará no desligamento dos sons de bip ou na ativação de um recurso de bloqueio. Claro, se o seu micro-ondas não tiver nenhuma função de deixar mudo, você apenas terá que continuar correndo para parar o cronômetro tarde da noite. Os cartuchos do Nintendo Switch têm uma função de segurança oculta que deixa um gosto amargo na boca. Embora não seja tóxico, o cartucho é revestido com benzoato de denatônio, que deixa um sabor azedo, apimentado e amargo para evitar que as crianças o engulam. Esse composto químico é um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, comumente usado para impedir as pessoas de consumir coisas que não deveriam. Não há muita privacidade ao usar um banheiro público, especialmente quando a porta não atinge o chão. Mas essas brechas existem para um eventual acesso de emergência, caso a pessoa que esteja no interior precise de ajuda imediata. A brecha também serve para ventilação, ainda bem, e para impedir que as pessoas fiquem muito tempo no banheiro. Os palitos de dentes têm um suporte embutido para evitar que você simplesmente os deixe sobre a mesa. Apenas quebre a ponta, é simples assim. Coloque essa parte sobre a mesa e seu palito entre os entalhes, parte pontuda para cima, é claro. Agora não vai encostar na mesa e deixá-la suja. Você pode fazer o mesmo com os hachis descartáveis. Quebre a parte superior antes de separá-los. As pequenas covinhas nas bolas de golfe realmente dão uma maior sustentação à bola e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe com elas. Essas covinhas vêm em formas esféricas e hexagonais, com cada alteração afetando o desempenho da bola, portanto, escolha com cuidado. As caixas de filme plástico têm pequenos suportes escondidos que impedem o rolo de saltar para fora da caixa. Há pequenas abas de papelão nas laterais, que se prendem ao tubo interno enquanto facilitam o deslizamento do filme. Basta empurrá-las e nunca mais se sentirá frustrado. Puxa, eu queria que isso funcionasse com outras coisas. As 7 pontas no topo da coroa da Estátua da Liberdade não representam os 7 mares e 7 continentes. Elas representam os raios do sol, dando um halo para mostrar que ela é divina. Nos Estados Unidos, 12 diferentes bancos da Reserva Federal imprimem todo o dinheiro. Então, se você quiser saber de onde vêm as cédulas de dinheiro de lá, basta procurar esses pequenos códigos. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. Nunca chame de Frisco. Enquanto isso, as cerdas nas laterais de cada escada rolante estão ali para encorajar as pessoas a ficarem longe da borda, o que significa que é menos provável que ocorra um acidente com uma bolsa, sacola ou cadarço preso. Alfineteiros antigos, que são grandes tomates com um morango anexado, são mais do que um lugar para suas agulhas. O morango contém uma lixa. Quando você enfia seus alfinetes e agulhas no morango, a lixa os mantém livres de ferrugem e também os afia. Algumas pessoas ainda se esquecem de desengatar a mangueira do carro depois de abastecer em postos self-service. Felizmente, muitas empresas de combustíveis perceberam isso, então passaram a incluir nas mangueiras um conector magnético que se solta quando puxado. Nos Estados Unidos, as etiquetas de pão de cores diferentes são um sistema codificado por cores para mostrar o dia em que o pão foi assado. Normalmente é assim: etiquetas azuis para as segundas-feiras, etiquetas verdes às terças-feiras, vermelhas às quintas-feiras, brancas às sextas-feiras e etiquetas amarelas para os sábados. No verso da maioria dos produtos de beleza, dá para ver um pequeno símbolo que indica por quanto tempo ele vale. Por exemplo, 2M significa 2 meses após a abertura. Algumas jaquetas têm aquelas abas extras com um botão no ombro, e elas realmente têm uma utilidade. São perfeitamente projetadas para manter sua bolsa, mochila ou pasta segura no lugar. Pompons no topo dos gorros nunca foram apenas uma declaração de moda. Eles eram para proteção, colocados no topo da touca para proteger os marinheiros de bater acidentalmente a cabeça enquanto se moviam em um navio. Se os pompons tocarem no teto, não levante ainda mais a cabeça. Eles não aparecem em todos os tipos de fita métrica, mas esses diamantes ou círculos pretos estão lá para ajudar os empreiteiros a medir a colocação adequada de pregos em uma parede. Aqueles buracos em bonés de beisebol não são tendências da moda que ficaram por aí por anos e nunca foram alteradas.
Na verdade, esses orifícios são chamados de ilhós e servem para manter a cabeça bem ventilada, não para a aparência. Se você tem YKK impresso em seu zíper, saiba que esse não é um código esperando para ser decifrado. Essas 3 letras aparecem em tantos zíperes globalmente porque são o símbolo do fabricante de zíper mais universal do mundo, o grupo YKK. Cada lata de refrigerante vem com um anel para facilitar a abertura da bebida saborosa, e cada uma delas tem um orifício relativamente grande na parte superior. Embora possa tornar mais fácil encaixar o dedo no anel para chegar ao refrigerante, sua finalidade é servir como porta-canudinho. Gire o anel sobre a abertura e coloque o canudo através dele para prendê-lo. Tampas descartáveis fazem um ótimo trabalho em manter sua bebida dentro do copo, mas esse não é o único propósito. Quando estiver pronto para saborear sua bebida, a tampa tem sulcos especialmente projetados para dobrá-la como um porta-copos e segurar a base da bebida com firmeza. O minúsculo ponto preto entre a lente e o flash na parte de trás do seu iPhone tem um grande propósito. É o terceiro microfone, que fornece qualidade de som superior ao eliminar ruídos de fundo, captando sua voz com muito mais clareza em um ambiente barulhento. Galões de combustível que têm 2 orifícios com tampa não servem para encher em equipamentos de tamanhos diferentes. O segundo orifício deve ser aberto antes de despejar o combustível, a fim de evitar o efeito de engasgar. Ao permitir que mais fluxo de ar passe, o combustível será derramado de maneira mais homogênea. A pequena seta ao lado do símbolo de combustível no painel do seu carro mostra de que lado está o tanque. Isso ajudará quando for encher o tanque de gasolina, especialmente se estiver dirigindo um carro diferente do seu. Nos Estados Unidos, ver MP perto da linha para assinar em um cheque significa que a impressora de notas usou microimpressão como um dos recursos de segurança da mesma. As linhas parecem regulares para olhos não treinados, mas são palavras como o nome do banco, assinatura autorizada, governo do país ou mesmo documento original. Aquele pequeno disco que está sob a tampa das garrafas não é apenas uma parte restante do processo de produção. Ele cria uma vedação ainda mais firme com a tampa. Portanto, mesmo que a garrafa seja virada de cabeça para baixo, o líquido não vaza para todos os lados. Esse disco de plástico mantém os refrigerantes gaseificados por mais tempo também. A cavidade na parte inferior das garrafas de vinho é chamada de punt. Mas não é apenas algo para ajudar a segurar a garrafa. O punt torna as garrafas de vinho mais fortes. Por isso, se cair, a rolha não voará pela sala com toda aquela pressão. Então veja só. Um orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Em primeiro lugar, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rápido, pois o ar tem escape e a ajuda a ir embora. Esses 2 orifícios nas laterais de qualquer tênis All-Star não existem apenas para deixar o chulé sair. Claro, a transpiração é importante para qualquer atleta. A segunda razão é que os atletas passam os cadarços por esses furinhos para firmar melhor o pé. Os donuts têm um buraco no meio. Não, isso não foi feito para segurá-los com mais facilidade, embora possa ser bastante conveniente. Na verdade, ele é feito dessa forma para a massa assar de forma uniforme. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro para evitar situações embaraçosas, como eles abrirem acidentalmente. Oh não, cara! Não deixe o puxador do zíper para cima. Quando você o põe para baixo, ele trava automaticamente, tudo graças às pequenas ranhuras escondidas debaixo do puxador. Quase todo banheiro público tem uma grande lacuna entre o chão e a porta. A razão para esse negócio que dá privacidade zero é realmente minimizar o nível de intimidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não haja filas. Também é mais fácil de limpar e seguro caso ocorra alguma emergência. O leite estragado libera gases, assim como a maioria dos alimentos que não são bons para consumo. Os frascos plásticos de leite têm uma forma côncava de um lado e se expandem quando os gases são soltos, e a forma côncava se curva para fora. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para depois e congelá-lo, o frasco se expandirá quando o líquido ficar sólido, ocupando mais espaço dentro dele. Os encostos para a cabeça do carro são para o seu conforto, e os que são removíveis servem para a sua segurança. Quando se puxa o apoio de cabeça para fora do assento, há 2 barras, que são bastante resistentes. Se você ficar trancado ou preso dentro de um veículo, pode sair dele quebrando a janela com essas barras. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais longo.
De qualquer forma, ela funciona apenas para banheiras de acrílico. As de metal perdem calor muito rápido de qualquer maneira. Muitas xícaras e canecas têm pequenas fendas na parte inferior de propósito. Elas são feitas para colocar nas máquinas de lavar louça. As fendas permitem que a água escorra e não respingue nos pés ao tirar o copo de dentro. Além disso, permite que o ar circule para que a xícara não quebre, mesmo que o chá esteja fervendo. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno buraco na extremidade. Você pode usá-lo para pendurar a fita em um prego ou parafuso, para fazer medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, essa haste tem uma fileira de pontas afiadas ao longo da lateral. Isso é útil quando você quer marcar sem usar lápis. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze e algumas outras ligas de cobre por um motivo. Estes materiais têm efeito antibacteriano e impedem que os micróbios se espalhem. Eles se livram de uma série de germes nocivos muito rapidamente, em algumas horas. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. Os carrinhos de supermercado têm arcos por um motivo. Você não quer colocar seu casaco junto com as batatas e cebolas. Pendure-o então num desses ganchos. Eles estão ali para ajudá-lo a organizar melhor o espaço do seu carrinho, que também tem uma grade super conveniente. Sempre que estiver cheio, você só precisa levantar a grade e prender a cestinha de compras para colocar compras extras, colocando-a entre a barra horizontal, acima das rodas e os ganchos da grade. O pino que existe na tampa das pomadas também está ali por um motivo. Em sua maioria, os tubos são geralmente lacrados com alumínio, e é melhor evitar abri-los com os dedos, a menos que você queira dizer adeus às suas unhas. O pino abre facilmente até mesmo o mais seguro dos tubos lacrados. O pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não é preciso desamarrar e amarrar a embalagem novamente. Olhe na base dela, tem uma linha pontilhada. Rasgue-a e está pronta para puxar um disco de algodão. Se você já experimentou um cartucho Nintendo para sentir o gosto, poderá confirmar. O sabor é repugnante, deixando um amargor na boca. Ele é coberto com benzoato de denatônio, um dos sabores mais nojentos já conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta. Impede que as pessoas engulam aquele cartucho. A sílica gel geralmente pode ser encontrada em diferentes coisas que você compra, como bolsas, sapatos e muitos outros. Não a jogue fora. Ela serve para absorver o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, basta colocar um sachêzinho com sílica gel dentro. As escovas da escada rolante não são para manter seus sapatos limpos ou polidos. Estão lá para nossa segurança. As cerdas não deixam você chegar perto do limite, impedindo que um casaco longo ou jeans largos acabem entre os degraus. As bordas ásperas nas moedas não são apenas design. As moedas eram feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as extremidades utilizando as raspadas com o mesmo valor e derretiam os excessos fazendo novas moedas. Para evitar isso, os mineradores adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém raspou aquela moeda antes. Já reparou no pequeno orifício na parte inferior de um cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar a corrosão. E é sempre o lugar mais conveniente para lubrificar um cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche mais facilmente. As garrafas têm gargalos longos por um motivo: segurar neles e não mais embaixo, se quiser tomar uma bebida gelada. O mesmo vale para copos elegantes. O pé evita que qualquer bebida superaqueça, então segure bem. As margens dos cadernos não são espaço extra para escrever. Na verdade, as pessoas as inventaram para proteger suas anotações, pois costumavam conviver com ratos, e eles gostam de roer tudo que vem pelo caminho, inclusive papel. Ainda assim, os roedores não conseguiam devorar mais do que o espaço deixado nas margens. Aquela malha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração sofisticada. Ela é chamada de escudo de Faraday e impede que os raios escapem do forno. Ainda acelera o aquecimento para que você possa aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Também pode bloquear os sinais do telefone, por isso, se você estiver cansado de muitas chamadas, coloque o telefone no micro-ondas, mas não ligue. Todas as embalagens de tic-tac são feitas para encaixar uma balinha, toda vez que você as abre. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire o recipiente de cabeça para baixo, agite-o suavemente e abra lentamente. Você verá apenas uma balinha presa entre as ranhuras da tampa. Então, se você apenas abrir o recipiente e agitar até que 5 ou mais caiam na sua boca, significa que tem comido tic-tac errado todo esse tempo. Esses pequenos orifícios nas janelas do avião servem para controlar a pressão da cabine.
eles também protegem as janelas de embarcar à medida que as temperaturas caem e sobem. A propósito, elas são redondas por um motivo. Dessa forma, a pressão é distribuída uniformemente para que ela não se deforme. As cerdas azuis na escova de dentes são, na verdade, um indicador de que está quase na hora de trocá-la. Conforme elas entram em contato com a água, o pigmento azul, ou qualquer outro, desaparece. Então, quanto mais você utiliza a escova, mais fraca a cor vai ficando. A alça tripla no galão metálico de combustível existe para tornar mais fácil que duas pessoas o carreguem, distribuindo o combustível de maneira uniforme. As latas de gasolina costumam ter um segundo orifício que também precisa ser aberto antes de despejá-la. A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. A aba no espelho retrovisor tem uma função: serve para segurar seu aromatizador. Talvez um enfeite de dados de espuma ou do seu chapéu de formatura, entre outras coisas úteis. Mas na verdade ela funciona como um acionador para alternar entre os modos diurno e noturno. Isso auxilia a evitar o farol do carro que vem atrás, que pode cegá-lo.